Temos o privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para este ato de adoração ao nosso Deus. E a paz e a graça do Senhor Jesus esteja em cada coração, para que possamos sempre ser atraídos através do Espírito Santo a Cristo. E nós vamos, com a graça divina, ouvir a exposição da Palavra de Deus sobre o tema A Fé Operante. A fé operante. Por que fé operante? Porque existe um professar de fé, mas inoperante. O contrário da fé operante é presunção. A presunção é a falsificação da fé genuína. Presunção, que é operada por Satanás. Mente, caráter, personalidade, 534. Falando nessa questão, veja o que diz aqui a serva do Senhor. Fala assim: a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Esta está falando da fé operante, a fé genuína. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção. Pois a presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. É a falsificação da fé, né? Significa presunção. A fé, essa presunção, existe a presunção e a fé verdadeira, né? A fé verdadeira e a presunção, que diz o seguinte: a fé, a verdadeira, aqui está falando, reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. Essa é a fé operante, que foi lido no texto de Gálatas 5, versículo 6, como base da nossa oração e verso áureo do assunto. Então, o que acontece? Então, a fé verdadeira, né, reclama as promessas de Deus e produz fruto de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Então, quer dizer, é completamente o inverso da fé operante, é a presunção. No livro de Tiago 2, versículo 19, lá diz que, veja só o que o texto vem referindo a respeito da presunção que é operada por Satanás. O que diz Tiago 2, versículo 19. Fala assim. Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus. Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios, eles são crentes, eles creem também. Porém, aqui está enquadrado a presunção. Como diz o texto aqui da mente, caráter, personalidade, que a presunção também reclama as promessas, mas serve-se dela como fez Satanás, para desculpar a transgressão.
Então, quando a gente desculpa a transgressão, se nós cometemos uma transgressão e desculpamos ela, significa presunção. A presunção é operada por Satanás. Aos que professam ter grande fé em Deus e ter dons especiais, e especiais resposta à oração, embora faltasse as evidências, eles tomavam erradamente a presunção por fé. Toma erradamente a presunção por fé. O que é fé, na realidade? Qual é a essência de fé? O que significa, na sua essência, fé? A resposta é bastante clara. Aqui no Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não verem. Isto significa fé. E o que acontece se nós não tivermos fé? Como conseguimos agradar a Deus com a ausência de fé? Veja só o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aqui está como funciona a fé. O que é também a fé? É o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. A Bíblia diz que de esperança somos salvos. Significa que quem não tem esperança da salvação, não existe fé nesse indivíduo. Precisa buscar. Como conseguir a fé? Qual é a forma que nós podemos conseguir, ou as formas? Um dos pontos. Vamos analisar em Lucas 17. O que um dos discípulos pediram a Cristo? Diz assim, os discípulos, o que eles pediram a Cristo? 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Como nós podemos ter uma fé acrescentada, uma fé em acréscimo? Através da oração. Pedindo, como os discípulos, os apóstolos aqui fizeram. Uma outra forma, além da petição, o que diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário também que nós sempre devemos estar presente aonde a verdade, a palavra de Deus é apresentada. Quando nós nos esquivamos de ouvir a palavra de Deus, significa que a nossa fé vai, se nós já alcançamos algumas, ela vai minando, vai se definhando,
até não existir mais fé. Quando nós não temos, nós vamos, então, agora adquirindo, na medida que nós ouvimos, estudamos a palavra de Deus, oramos, pedindo a Deus a sua direção, nós vamos conseguir alcançar uma fé operante. A fé operante. E a fé, ela vai crescendo, né, como já foi dito. Agora vamos, indo aqui novamente em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Veja só, também ela subindo o degrau, crescendo, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. De fé em fé. Isso significa uma fé crescente. Irmãos, é muito interessante nós observar. Diz aqui que o justo, o que acontece? Viverá da fé. O justo viverá da fé. Então, como ele alcançou a justiça, pelos méritos de Cristo fomos justificados, ao aceitar ele de todo o coração como nosso único Salvador pessoal. E a partir daquele momento, fazemos parte da família de Deus, quando nós decidimos de todo o nosso coração. E a orientação da palavra do Senhor diz o seguinte: quantas fé existe? Como às vezes você encontra com determinada pessoa e fala assim: não, nós não somos da mesma fé. Espera aí, quantas fé existe? Efésios capítulo 4, veja a resposta, capítulo 4, versículo 5. Vejamos aqui, fala assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa fé operante, quantas fé existe? Apenas, segundo a Escritura, uma. Não tem essa questão, não, você não é da mesma fé, você é de outra fé. Não, não existe duas ou três ou mais fé. Ou é fé ou é presunção. Ou é fé ou é presunção. Fé significa, como foi lido lá em Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A pessoa penetra numa área fora do alcance da nossa visão carnal, mas sim vai pela visão espiritual. Não existe fronteira. Por exemplo, como nós fazer uso de uma fé para penetrar lá no santuário celestial e acompanhar os passos do procedimento de Cristo lá? Então, somente pela fé possamos chegarmos lá, né? Aqui nos fala assim, capítulo 4 de Hebreus, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Irmão, então de lá é garantido a nossa vitória. Lá do santuário, no lugar santíssimo, onde Cristo está trabalhando em favor de nós. Chegamos lá de que maneira? Com confiança. Fé é confiança. Certa vez, uma criança pergunta para o seu pai: pai, o que significa fé? Qual o significado de fé? Aí ele fez uma ilustração prática. Meu filho, então é o seguinte, levou o filho dele, uma criança, num determinado lugar alto, e o pai ficou embaixo, e falou: meu filho, lança-te daí sobre o seu pai. E a criança pulou em direção ao pai, o pai abraçou o filho, pegou o filho. Você entendeu aí, meu filho, o que significa fé? Sim, pai, agora eu entendi. Por que você pulou? Porque eu confiei que o Senhor iria me amparar, ia me ajudar. Iria me ajudar. Isso aqui para poder ilustrar a situação, o significado da fé. Aqui vai, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sermos ajudados. Quem é que vai nos conceder esta ajuda? O Pai Celestial. Jesus, nosso advogado, nosso sumo sacerdote, que pleiteia pelas nossas causas, tão somente nós entregarmos a Ele. Vamos ainda ler no mesmo livro, capítulo 6, e o versículo 19 e o versículo 20, fala assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, temos como âncora. O que nós temos como âncora? É o quê? A fé. Segura e firme. Irmão, não podemos ter fé que vacila, frouxa. Segura e firme. Mas sabe que o navio, né, quando ele está em perigo, o que eles fazem? O que os navegantes fazem com o navio? Lança a âncora, né? As âncoras. Então, aí o navio fica seguro, onde está longe do porto, mas ali está ancorado. Está ancorado. Está seguro e firme. Então, a nossa fé é comparada com uma âncora. A fé é verdadeira, a fé é genuína. A fé é genuína, não é essa fé que, né, apenas é profissão de fé. Né? Mas uma fé que, como disse Gálatas 5:6, a fé que opera por amor e purifica a alma. A fé operante. Ela opera por amor e purifica a alma. Né? Tu vê que a fé e o amor, elas são aliadas. São aliadas. Por isso Cristo dá o conselho no Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compre ouro. O que representa o ouro? Fé e amor. Essas duas qualidades indispensáveis.
Irmãos, parece um paradoxo da situação. Jesus disse, né, que por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos, fim da história do mundo, o amor de muitos, outra tradução diz, o amor de quase todos esfriará. Em Lucas 18, versículo 8, ela diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se o justo viverá da fé, quem serão os possuidores da fé genuína, da verdadeira fé? São os justos viverá da fé. No livro de Hebreus, capítulo 10, olha que diz, versículo 38 e 39, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, o justo, a pessoa que está ligado com Cristo, intimamente ligado com Jesus, ele não se retrocede. Ele não volta para trás. Ele procura alimentar a sua alma com os recursos determinados pelo céu para nós, que é a oração, o estudo da palavra, a vigilância, os recursos. Fala aqui que Deus não tem prazer nele. Mas nós, porém, diz aqui versículo 39, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa fé operante é a fé que salva. É a fé salvadora. É que nós precisamos. Por isso, irmãos, nós precisamos cada vez mais, nós mesmos, incentivar também os outros irmãos e as pessoas que nós mantemos contato, ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus. Ir no local onde prega a palavra, onde ora, onde busca a Deus, né? Para estar alimentando e se fortalecendo. Se fortalecendo. No livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, lá fala como se fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus manda a gente fortalecer. Ah, mas eu estou fraco. Olha, irmão, mas Deus está mandando fortalecer. E quais são os recursos do fortalecimento da alma? É isso que nós estamos falando aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como conseguir a fé? Ouvindo. E como a fé vai crescendo? De fé em fé, né? O justo viverá da fé. De fé em fé. Vai crescendo, 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 até atingir a estatura completa de Cristo Jesus. No livro de Efésios, capítulo 4, nós lemos assim, vamos analisar, irmão. O objetivo dessa fé deve chegar, nós vamos chegar a uma unidade de fé, né? Aqui, veja só, vamos começar a partir do versículo 11. Fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, ele mesmo aqui é Cristo, deu outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. Veja que esse texto está intimamente associado com o texto do Apocalipse 14, versículo 12. Diz lá, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé de Jesus é possuir aquela mesma fé que ele possuía quando vivia aqui na terra. É possuir aquela mesma fé dele, que ele viveu ela aqui, como homem. Nós precisamos alcançar essa fé de Jesus. O texto de Hebreus, que foi lido, capítulo 11, versículo 6, fala a fé em Jesus. A fé em Jesus é crer que ele existe e que é galardoador dos que buscam. A fé de Jesus é andar como ele andou, obedecer como ele obedeceu. Essa é a fé dele. E a fé nele é crer que ele existe e que galardoa aqueles que buscam. Como nas orações, porque nós possamos ser atendidos de acordo com a nossa fé da existência dele, que ele galardoa os que pedem, receber bênçãos temporais. Por exemplo, chegou para Jesus 10 leprosos para ser curado por ele. Jesus agora dá uma ordem para os 10 leprosos. Vai e apresenta lá os sacerdotes. Quando eles saíram para ir apresentar os sacerdotes, eles não saíram curados. Eles foram curados na sua trajetória. No momento que eles foram curados, todos os 10, apenas um voltou em atitude de agradecimento ao mestre. E os outros só queriam apenas ser liberto das suas doenças, da sua lepra. Foi liberto e eles, procuraram o rumo deles. É assim que acontece. Essa é a fé em Jesus. Essa fé não é operante. Sim, fé operante manifestou em um dos 10. Aquele voltou com atitude, não só agradecer verbalmente, mas com a vida também. A vida dele foi transformada. E assim, irmãos, nós fizermos desta forma, buscando mais e mais de Deus, com certeza, ele está sempre presente conosco para nos ajudar, nos abençoar, nos garantir a vitória final. Que Deus abençoe, Deus ajude a todos nós e cada um que tiver oportunidade de ouvir esse sermonete a respeito de fé. Irmão, tanto precisamos da fé e do amor, né? Fé e amor, para nós brilhar, como diz o hino, fala assim, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Então, brilhando, nós devemos brilhar, para isso precisamos desses requisitos aqui, que nos garante nossa vitória. A vitória que vence o mundo é nossa fé. Deus abençoe, nos ajude. Vamos